Uma das situações mais dolorosas para qualquer filho ou filha é olhar para a própria mãe ou pai e perceber que aquela pessoa já não sabe quem você é. E nesse momento, quase todo mundo comete o mesmo erro, que é tentar fazer o idoso lembrar de você, meio que forçando ali a mente dele. Mas o que você precisa entender é que insistir nisso pode aumentar ainda mais o sofrimento dele e o seu também. Hoje eu vou te mostrar como se comunicar de forma mais acolhedora quando o Alzheimer chega nesse ponto. Não raras vezes, os familiares que vêm durante a consulta conversam sobre várias situações que estão enfrentando hoje e quando falam da memória especificamente, muitas vezes falam dessa falha de comunicação, ou seja, de que o idoso muitas vezes já não está lembrando. Eles falam basicamente daquela pessoa que demora mais a vir visitar. E aí, quando ele não fala de si, eu questiono muitas vezes que ele imagine até essa situação, que uma hora ela pode e talvez ela chegue não tão demorado assim, que é justamente o momento em que o idoso não vai reconhecer quem que está ali no cuidado diariamente dele. Porque não raras vezes o que acontece é o seguinte, o idoso, ele, porque não está mais prestando tanta atenção, já que mexe com tantas áreas, né, da cognição, ele não está prestando atenção em tudo, tá com a pessoa ali do lado dele, mas muitas vezes ele olha para a pessoa que está cuidando, uma filha que talvez seja Fátima, por exemplo, o nome, olha para ela e pergunta: Menino, cadê a Fátima? Que faz tempo que não vem me ver? E a Fátima é justamente a cuidadora principal que está todos os dias com o idoso. Em um outro momento do dia, ela lembra e chama talvez até pelo nome, ou pelo nome carinhoso que tem, mas em alguns momentos não lembra. E aí nessa hora, muitas vezes bate aquela angústia, bate aquele desespero de que o pensamento é justamente esse: será que a partir de agora a mamãe ou o papai não vai mais lembrar nenhum momento de mim? E muitas vezes não é do dia para a noite, muitas vezes vai ser como um processo que vai aos poucos tirando essa capacidade de interpretação. Porque olha só, o que o idoso ele apresenta hoje, quando a gente fala de alteração por conta da demência e na demência de Alzheimer, que é a mais comum da gente ter na sociedade, é justamente a percepção de que aquela pessoa que está hoje na sua frente não é o filho, não vai reconhecer que seja, porque como a memória está lá no passado, ela vai lembrar do filho ou da filha quando era criança. Então ela não vê naquele adulto, naquela pessoa mais velha que está ali diante dela como sendo seu filho. Muitas vezes até acha que é uma irmã, acha que é um sobrinho, uma outra pessoa que ela conhece, mas não reconhece como filho, e isso é muito comum. Daí porque conversar sobre como nós podemos nos comunicar melhor com o idoso é importante. E aí reconhecer isso como sendo uma parte da evolução da doença é fundamental, porque tem que partir de nós que vivemos o cuidado e não partir do idoso. O idoso ele está sendo cuidado, ele está sendo acolhido a cada momento, a cada passo dessa evolução, e é uma doença progressiva, então a gente não pode querer exigir isso dele, mas nós precisamos entender e temos essa capacidade, né, porque aumentar o conhecimento é importante. Então, caso você não me conheça, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e toda semana eu trago um vídeo novo com informação relevante aqui nesse canal. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, deixa o seu like, porque aí faz o canal crescer, chega a outras pessoas que também estão vivendo essa grande movimento na sociedade, que é ter um idoso dentro de casa e ser responsável por ele. E muitas vezes esse idoso tem alguma demência, a principal delas é a mais conhecida, a demência de Alzheimer, por isso que nós exemplificamos na demência de Alzheimer. Então, aproveite essa oportunidade agora, não você se esquece de se inscrever, tá? Então, assim, quando a gente fala de doença de Alzheimer, entendendo que conversar pode ser um desafio a partir de um certo ponto, mas existem técnicas, como muita coisa, existe técnica para poder a gente se comunicar melhor. E é isso que eu vou compartilhar aqui com você nesse vídeo. Então fica comigo até o final, pega papel e caneta, talvez assim você vai reler depois e vai talvez escrever ali naquele papel onde você vai anotar os pontos que eu vou compartilhar com você, o que é que você já identifica hoje nessa comunicação que pode melhorar aí na sua família, tá bom? Uma coisa que é bem importante, eu quero compartilhar com você essa frase que diz o seguinte: não é uma frase copiada de nenhum lugar, mas sim derivada das inúmeras leituras que eu faço, e aí eu fui montando e consegui gerar esse pensamento que eu compartilho com vocês. Independente do seu amor e do seu tempo e do seu cuidado,
A pessoa idosa, ela não volta a ser quem era antes, mas certamente ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais acolhida com a sua presença. Então, assim, estar presente é o que vai fazer a grande diferença. Ah, mas ela não sabe mais quem eu sou, não me chama mais pelo nome. Estar presente vai fazer toda a diferença. Ah, mas ela confunde, troca o nome de todo mundo, ela acha às vezes que se é um filho que cuida da mãe, que eu sou o marido dela, ou ao contrário, se é meu pai que eu estou cuidando e é uma filha quem cuida, ele diz muitas vezes que eu sou a mulher dele. Não importa, o que importa é você estar presente. Ah, mas eu não consigo estar sempre, daí porque no começo da frase fala do seu tempo. Mas eu vou só no final de semana, a cada 2 semanas, e toda vida que eu vou, eu fico muito triste porque ele não me reconhece, a conversa parece que não flui, não tem nenhum um raciocínio lógico mais. A gente não consegue conversar sobre as coisas que nós conversávamos antes, mas a sua presença é o que vai fazer a diferença. Então nós precisamos entender que o mais importante e impactante na vida do idoso é estar presente, que seja do lado dele para ouvir alguma história que ele vai contar do jeito dele, tá tudo bem. Ouvir alguma coisa. Muitas vezes ele nem conversa quase mais, a depender de uma fase da evolução que ele esteja da doença de Alzheimer, e tá tudo bem, mas você tá ali do lado, faz um carinho, conta alguma história para ele, não conta também assim com grande expectativa de que ele vai lembrar do que você vai contar, talvez uma história que vocês já partilharam tantas vezes que você acha que ele vai achar graça de novo naquela situação. Talvez isso não aconteça porque muitas vezes ele não vai lembrar, mas você está ali do lado dele, está contando, está trazendo um movimento no dia dele. É um momento ali de convivência e a convivência ela faz muita diferença na vida do idoso. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é esse. Manter a comunicação com o idoso, ela é fundamental até o fim da vida. Muitas vezes, quando está numa fase mais avançada, alguns chegam até a ficar acamados, mas você estando ali do lado, você conversando, ah, mas ele não conversa mais comigo, mas ele está ouvindo. Ele está se sentindo acolhido com essa sua presença, com essa sua conversa. Então, daí porque nas consultas aqui no consultório, tantas pessoas que passam e eu digo isso, olha, é preciso que você esteja presente. Ah, mas não pode estar sempre. Mas as oportunidades que você conseguir criar e conseguir gerar para estar presente são válidas. Muitas vezes o idoso até está morando numa instituição de longa permanência, que muitos chamam de asilo, uma instituição para idosos, que seja o nome que você chama, mas tem a oportunidade de ir uma vez por semana, de a cada 15 dias lá visitar. A oportunidade que você tiver, você vai lá estar presente. Porque estar lá presente, se comunicar com ele, olhar no olho, contar alguma coisa, e você já chama logo pelo nome carinhoso que ele tinha, o costume de ser chamado por você. Muitas vezes cada filho tem um jeito diferente de chamar o pai e a mãe, você continua da mesma forma. Talvez ele não vai lembrar, mas ele vai se sentir acolhido, porque a lembrança racional de tudo não existe mais. Mas se sentir acolhido, é a parte emotiva que nós temos, ela vai acontecer mesmo que seja naquele instante. E quando você sair daquele ambiente, ele não recorda mais que você fez a visita hoje. Minutos depois, muitas vezes. E tá tudo bem, mas durante o processo da visita, ele está sendo amado, está se sentindo acolhido, eu tenho toda certeza, e isso faz uma grande diferença na evolução da doença, porque é isso que eles querem. Todos nós queremos também, é ter presença, é ter pessoas ao nosso lado, nos sentirmos amados, nos sentirmos abraçados, não fisicamente somente pelo abraço físico, mas pela presença, pela conversa, pela comunicação, que deve ser mantida até o fim da vida. Então, uma pessoa com Alzheimer, ela pode não ser mais capaz de interpretar com precisão o que você quer dizer, e tá tudo bem. Muitas vezes você fala alguma coisa que para ela era natural, talvez até algo do trabalho que ela entendia muito bem, hoje ela não compreende mais. Tá tudo bem, você vai percebendo isso, você vai mudando talvez a forma de se comunicar, o que você vai falar, para poder ajudar nessa interpretação, muda de assunto. E como eu ia falar até agora há pouco, quando você vai começar talvez essa conversa, você já chega lembrando ela quem você é. Oi, mamãe, tudo bem? Sou eu, a sua filha, fulano de tal. Ao invés de fazer do contrário que muitos fazem, chegando, oi, mãe, tudo bom? Quem sou eu? Me diga aí, quem é a sua filha mais bonita? Né? Quem é o seu filho que mais lhe ama? Alguma coisa do tipo. Isso deixa ele muito nervoso, isso deixa ele tenso porque ele não está recordando. E muitas vezes confunde, são 5 filhos, nem lembra o nome de todo mundo naquela hora e você ainda fica exigindo que ele recorde o seu nome.
E isso não é legal. Muitas vezes esse começo da comunicação faz é criar uma barreira e naquele dia ele não fica feliz, não fica contente, não se sente à vontade de conviver com você. Daí porque você já pode chegar aí falando e conversando, já dizendo quem é e se aproximando. Muitas vezes até o idoso ele perdeu a capacidade de enxergar, por exemplo. E aí é que você tem que dizer mesmo, olha, seu filho, fulano que está chegando, está aqui do seu lado, vindo lhe ver, lhe dá um cheiro, sabe? Isso já faz uma grande diferença, em vez de cobrar e dizer pela voz, quem é que a senhora acha que é? Entende? Não deu para perceber? E muitas pessoas fazem isso. Fica como se fosse uma brincadeira, querendo exigir algo, querendo uma afirmação daquilo que nós sempre buscamos na nossa vida, que é uma identidade, que é querer saber, né, de onde nós viemos, a nossa origem, e ali, estando diante da mãe, estando diante do pai, querer que ele ainda lembre de tudo, e muitas vezes não vai acontecer. E tá tudo bem. Nós aqui precisamos nos adaptar e continuar acolhendo aquela pessoa que tanto nos amou. E aí fazer agora a volta nessa atenção e nesse cuidado que tem que ser, sim, diferenciado. Então, isso pode ser frustrante, como eu acabei de comentar, para as duas partes, tanto para ele, para o idoso, como para você, porque o Alzheimer ele faz isso, né? E nenhum dos dois tem culpa, nem você tem culpa e nem ele, é uma situação que acontece e hoje ela é mais presente na nossa sociedade porque a população está envelhecendo. Antigamente, há 2 gerações atrás, poucas pessoas passavam dos 70 anos de idade. Hoje em dia, uma grande parcela dos meus pacientes estão com 90 anos. Então, chega numa fase que a gente considera muito idoso, porque passou de 85 anos de idade, nós já consideramos muito idoso. Então, quanto mais velho nós ficamos, maior a chance de termos alguma demência, inclusive a demência de Alzheimer. O principal fator de risco, então, é a própria idade. É o envelhecimento, ou seja, uma idade mais longa em número de anos, que vai favorecer. Se hoje aquela pessoa que da sua família você é responsável, que você mora na casa dele, ou que hoje veio morar na sua casa, tem mais de 80 anos, existe uma grande chance de algum momento, se hoje não tem, ele desenvolver sim algum quadro demencial. E isso que eu estou conversando aqui com você, em algum momento pode acontecer. Não acontece com todos, mas pode acontecer. E a gente tendo conhecimento, entendimento, a gente consegue lidar melhor com essa situação. O segundo ponto, que é bem importante, você pode anotar aí, são falas curtas e diretas que facilitam a compreensão do idoso. Em vez de você florear muito quando for conversar e fazer assim, um contexto muito longo, você vai começar a se policiar, ou seja, preste atenção no como você vai se comunicar, como eu disse que é uma técnica, você vai falar frases mais curtas, de forma direta, para facilitar a compreensão. Porque se eu floreio muito, se eu deixo muito complicado, ele não consegue acompanhar o raciocínio. Muitas vezes não é porque ele não sabe das coisas, mas um negócio muito comprido acaba que atrapalha a compreensão que ele tem. E a ideia não é essa. A ideia é a gente ajudar a compreensão também para poder facilitar essa comunicação e você conseguir lidar naquele momento, ser um momento agradável para ele, principalmente de convivência, das oportunidades que você tem com ele, gerar momentos que são bacanas para ele. Terceiro ponto, reduz aí ruídos estranhos e distrações ao tentar se comunicar. Algumas pessoas fazem ruídos com a boca, assovios, batem palma. Essas distrações faz com que ele pare de prestar atenção no que você está falando. Então a ideia é tirar todo e qualquer ruído estranho ou distração na hora de se comunicar com ele. E alguns até permitem que ó, você chegue mais próximo, que toque. Vai depender muito da personalidade do idoso, a gente tem que prestar atenção nisso. Tem uns que não gostavam muito de cheiro, não queria muito, né, perto. Vai depender muito da formação de cada um e tá tudo bem. E aí, às vezes, ele não quer que chegue tão perto. Outros não, já gostava daquele abraço, era carinhoso com os filhos, então certamente vai gostar que você toque no ombro, que chegue ali próximo. E aí você fala de uma forma que seja curtas frases, como eu acabei de comentar, fala olhando para ele, olho no olho, fala devagar. Isso vai fazer uma grande diferença e sem distração, porque não vai ter ruídos estranhos ali na hora dessa comunicação. Quarto ponto, olha como é importante, manter o contato visual enquanto você está falando. Muitas vezes o idoso está sentado ali, você se vira na sala, na cozinha, por exemplo, e está talvez até falando num tom mais alto, em vez de ser um tom mais baixo, acolhedor, porque isso faz diferença sim. E aí está falando até mais alto, porque como está de costas, mas ele não está olhando para você. Você pode estar falando com ele, aí ele, opa, perdeu o foco. Já está olhando outra coisa, se distraiu, não acompanhou o que você está falando, e aí depois você não pode querer que ele acompanhe o fio da meada, vamos assim dizer, que ele compreenda o seu raciocínio. Então é sentar diante dele, próximo do idoso,
manter o contato visual, muitas vezes você pode tocar, olhar para ele nos olhos, falar devagar, frases curtas, tudo isso é um treinamento que você vai fazendo. Se era diferente a forma de conviver, agora você também pode fazer de uma outra forma, que é essa que eu estou compartilhando. Isso vai gerar mais frutos nessa comunicação, porque ela vai ser mais acolhedora para ele nesse momento. Ele vai ser melhor compreendido, porque você está olhando para ele, você está ali dando aquela atenção que nesse momento ele precisa, de forma mais lenta, de forma com mais calma. E muitas pessoas são ansiosas, agitadas. É o momento de você se acalmar para você conseguir se comunicar melhor, porque ele não consegue acompanhar já algo tão agitado assim. Tá? Então, olha só, essa imagem, né, que representa aí, muitas vezes é isso, é um idoso cuidando de outro idoso, e aí a ideia é realmente se sentar de frente, poder olhar no olho, ter uma conversa ali com calma. Essa comunicação vai ser mais assertiva. Naquele momento do dia, quem é o cuidador principal, que tem esse momento de fazer essa pausa, porque eu sei que tem a casa para cuidar, a alimentação para fazer, os remédios para se preocupar, olha o banho, troca de fralda, tudo depende de como que é a rotina do idoso hoje. Então é muito importante esse momento. Entendendo, inclusive, que existe grandes demandas, inúmeras demandas, muitos cuidadores ficam com ansiedade, ficam assim, se sentindo muito pressionados por conta de tudo que tem que lidar no dia a dia. Por conta disso, eu criei um treinamento chamado Recomeço, que está na primeira descrição aqui desse vídeo. Quando terminar, você confere lá. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Se hoje você se sente muito cobrado por tudo que você tem que realizar, e nesse treinamento você aprende a reconhecer o que é que hoje é gatilho para te gerar ansiedade. Você vai meio que ser meu paciente, porque vai acompanhar, vai me acompanhar ali durante alguns dias, já que tem vários exercícios propostos para fazer. A ideia não é fazer tudo de uma vez, você tem que parar para escrever, para refletir, aprender as técnicas de relaxamento que lá estão descritas para você se desvencilhar melhor quando uma crise de ansiedade quiser chegar. Inclusive montar uma estratégia individual baseada na sua realidade, para daqui para frente você conseguir enfrentar melhor isso e ter muito menos ansiedade, muito menos crises, como hoje talvez seja a sua realidade. Então, vale muito a pena conferir quando terminar esse momento de compartilhamento, você confere aqui na descrição desse vídeo. E a outra coisa que é bem importante é falar pausadamente. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que são bem agitadas e aí falam muito atropelado, aí o idoso realmente não consegue acompanhar. Para acompanhar, você tem que estar diante dele, olhando para ele, às vezes até chamando a atenção. Dizer, pai, eu preciso conversar um negócio com o senhor, porque ele começa a se distrair. E aí, às vezes, é o momento do toque, né? Toca ali na mão ou no ombro, e aí, olhando no olho, fala com calma, frases curtas e espera um pouquinho, talvez ele dê aquele sinal de que entendeu, comentar alguma coisa e você vai adiante. Principalmente quando você quer contar uma história. Ah, lembra daquela pessoa, aquele seu amigo do trabalho, o filho dele conquistou tal coisa. Você vai devagar conversando para poder ele lembrar quem era essa pessoa e talvez nem vai lembrar. Mas tudo bem, você já contexto, é aquele seu amigo que trabalhava assim com o senhor na repartição, enfim. Ou que trabalhava com o senhor na ferrovia e aí fazia tal função. O filho dele eu encontrei esses dias e disse que ele está bem. Por exemplo, alguma coisa do tipo, para você conseguir entender aqui nesse exemplo que você consegue mudar esse olhar, essa forma de fazer aí dentro da sua realidade. Mas existe uma coisa que é bem importante, que precisa ser compartilhado, que muitas pessoas não param para pensar e que faz parte também desse momento de comunicação, que é deixar o idoso sem muita exigência. Porque quando eu falo muitas frases imperativas, tipo, faça isso, mamãe não faça aquilo, faça assim, fica muito parecendo que eu estou mandando no idoso. Então você que cuida do idoso, se tiver muita frase imperativa como uma ordem, ele não vai se sentir acolhido. Ele não vai achar que você está ajudando ele, quando na verdade a sua intenção é ajudar. Muitas vezes você precisa ouvir primeiro o que ele tem que falar, e aí você vai estar acolhendo primeiro para depois você contra-argumentar, e talvez até mudando o foco, tirando alguma situação que seja perigosa, tirando ali alguma situação que você sabe que se ele for adiante ele pode cair, pode se machucar, ou que já viveu em outro dia e não vai dar certo. Mas ele não lembra, mas você sabe o que foi que aconteceu, então você vai meio que direcionando, talvez um momento de agitação que está querendo chegar. Então você acolhe a primeira reclamação que ele tem, em vez de ir contra ele, e aí você direciona esse momento para um outro com outro olhar.
Então, uma coisa que é bem importante de ser vivenciado também e que faz toda a diferença é ajudar o idoso a manter a autonomia que ele tem, algumas atividades, não vão ser todas, o maior tempo possível. Porque aí, por exemplo, dessa imagem que eu mostrei agora, a vozinha estava no jardim, talvez ela ainda consiga aguar as plantas, né? A mangueira é fácil, acesso, ela vai com a mangueira, consegue aguar as plantas, é um local que é seguro, não tem buracos, não tem pedra, por exemplo, é um jardim pequeno, e ela consegue aguar e isso traz uma grande satisfação para ela. Ótimo! Isso ajuda, inclusive, de você gerar um momento de comunicação, um momento de conversa desse momento. De perguntar aí, mas como foi? A senhora aproveitou que estava aguando as plantas e fez o seu banho de sol? Tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa lá? O que foi que a senhora achou? A senhora conversou com suas plantas? Sabe? Isso pode ajudar. Como outras coisas também. Tem um idoso que ainda ajuda a cortar alguma verdura na hora do preparo da refeição. Tá tudo bem. Catar o feijão, separar alguma coisa ali. Tá tudo bem. Então, alguma coisa que ele ainda consegue fazer ajuda muito você manter. Claro que você vai sempre ter o olhar dos riscos. Se for algo como o instrumento com a faca que eu acabei de falar, que ele vai usar para cortar alguma verdura, se você acha e já percebeu que não tem mais condição, você vai dar utensílios que ele consegue usar e a faca não mais. Mas se não é isso, é uma outra situação que ele consegue fazer, por exemplo, vai dobrar as roupas para guardar na cômoda. Tudo bem, você vai botar o idoso para ainda participar de algo, ele vai se sentir muito útil e isso facilita a comunicação, porque ele não vai estar sendo exigido a todo instante, dizendo: Mamãe, se sente ali que eu faço tudo. Olha, a senhora se levantou de novo, a senhora vai cair, sabe? Meio que ameaçando o idoso. Então a gente tem que mudar um pouco aí a questão do tom de voz, perceber que precisa ser, chegar lá, olha, mamãe, é o seguinte. O chão tá liso. Vamos fazer assim, a senhora senta aqui, já já eu venho aqui. Ou então daí a gente consegue conversar. Ou então vamos botar a poltrona aqui pertinho de mim, eu tô fazendo tal coisa agora. Deu pra entender? A gente pode mudar um pouco a estratégia, combinando, em vez de já chegar com uma fase imperativa. E sem tirar autonomia, porque alguma coisa que ele consiga fazer, você permite. Por exemplo, também na hora do banho. Na hora do banho também é um momento de conversa. E aí, na hora do banho, você dá a opção do idoso lavar algumas partes do corpo. Você coloca sabonete líquido na mão dele ou dela e você pede, vai, lava aqui o pescoço, agora passa aqui ó, na genital, lava o bumbum, passa aqui na sua perna. Você ajuda a ele a participar do processo e você vê que onde ele não alcançou, onde você viu que não ficou tão legal, você vai lá e conclui e tá tudo certo. Então é um momento também de ajuda, inclusive, esse momento de compartilhamento que você tem ali com a pessoa que hoje você cuida, que está sob a sua responsabilidade, que eu sei que é uma pessoa que você ama muito. Agora me diz aqui, aproveita essa oportunidade para colocar nos comentários aqui desse vídeo, qual é a maior dificuldade que você tem nessa hora de comunicação? Se é a angústia de perceber que o seu pai ou sua mãe não lembra mais do seu nome, ou se é justamente a dificuldade mesmo de compreensão dele quando você vai falar, ou se é alguma outra situação. Aproveita para escrever aqui no comentário, eu leio todos os comentários, eu comento em cima do seu comentário e assim a gente cresce junto. Eu espero que, assim como você aproveitou bem esse vídeo, você também aproveite agora e compartilhe com alguém que você conhece. Pode ser até alguém da família que também cuide de algum idoso, que tem algum idoso dentro de casa, que talvez esteja enfrentando esse dilema hoje, esse processo de aceitação de que o idoso não lembra mais do nome, algumas vezes confunde todo mundo. E tá tudo bem, porque ele vai entender também como que pode ser melhor essa comunicação e esse conhecimento que nós aumentamos junto e melhoramos a qualidade de vida, tanto do idoso, que é o nosso principal foco aqui, como também a nossa, nessa lida do dia a dia. Eu vou deixar aqui um outro vídeo na tela para poder você acompanhar e continuar aumentando o seu conhecimento a respeito desse tema do cuidado do idoso. A gente se vê então no próximo vídeo.